a psicanalista Cláudia Prete Pellegrini, é membro da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória, é coordenadora do Fórum Clínico da Infância e da Adolescência, e a Cláudia é também vice-diretora de Relações Interdisciplinares do IBDFAM. É isso? Isso aí. Tá. Bom, a gente não... eu procuro fazer uma conversa que seja acessível a um número maior de pessoas e não restrita a quem já tem uma análise. Estudantes de psicologia que ainda não tiveram contato, etc. E também não fazer um programa extenso demais, então a gente tenta fazer em torno de 45 minutos, tá bom? Okay. Então vamos lá. Bom, o setting é a transferência. Eu acho que foi o Quiné que falou isso recentemente, com relação às dúvidas que muitos de nós, talvez todos, acredito que a maioria pelo menos, com relação ao que, a como conduzir agora a nossa clínica, né? Até por isso, são tantas lives que eu já não sei direito quem falou, mas eu acredito que foi o Quiné. Então, mas o fato é que cada um de nós na clínica, mas também com a participação dos analisantes, porque eles se tornam importantes para dizerem o que fica bom para eles nesse momento, a gente está inventando um modo de manter a transferência. E a psicanálise com as crianças, como é que fica nesse momento, que é um momento de invenção, que você ontem, conversando comigo, disse uma coisa muito boa, é uma teoria em construção sobre esse tipo de atendimento. Então, é verdade. O que você pode falar disso? Eu tenho falado que a gente está precisando desconstruir, saber construir, né, a respeito do que é uma psicanálise, não só do que é uma psicanálise com criança, mas do que é em psicanálise, né? Porque a gente caiu daquilo que era uma exceção, porque eu acho que todos os analistas, de alguma forma, já haviam experimentado esses atendimentos online, né? Só que como uma exceção. Era, de repente, alguém que você já fazia análise com você há muito tempo, mudava de país, mudava de cidade por algum motivo. E aí a gente passava a fazer esses atendimentos, mas com aqueles sujeitos que já tinham essa experiência no seu consultório. E, de repente, nos restou como única saída, porque me parece que hoje o que a gente está vivendo é grave o suficiente, então é a nossa única saída, né? Nos restou justamente esse... Alguém está dizendo que o som está ruim, é o meu, será? Nos restou... Para mim, está fazendo um pouco o seu. Você me ouve bem? Não, estou te ouvindo bem. Ah, melhorou? Então tá, eu mexi aqui na posição do telefone. Tá. E a gente cai, então, para isso que era uma exceção e passa a ser uma regra, né? E aí começa a se perguntar o que é isso, né? Assim, o que é um atendimento com crianças, porque a gente tem 1000 teorias, né? Assim, a gente fala que, na verdade, a psicanálise ela é uma só, que o inconsciente não tem idade, né? Que sempre se trata do infantil numa psicanálise, isso tudo é sabido, né? Só que é inevitável a gente levar em conta, e Freud já dizia isso, e colocava isso, inclusive, como uma dificuldade no atendimento com criança, e não como uma facilidade, como muitos pós-freudianos, né, chegaram a dizer, o atendimento era uma grande dificuldade, porque o atendimento com criança ele tem especificidades que, para que se sustente uma transferência, né, é preciso levar em conta essas especificidades. E como lidar com isso nesse contexto que a gente está tendo agora de atendimento online, né? Uma dessas especificidades que eu acho que assim se colocou, pelo menos para mim, na minha prática, né, como uma coisa muito que precisou assim que eu pensasse bastante a respeito disso, é porque
uma das grandes especificidades do atendimento com criança é que a criança, ela não vem sozinha, né? Isso. Ela não só não vem fisicamente sozinha ao seu consultório, né? Como a questão sintomática e aquilo que traz a criança para uma análise diz respeito ao casal parental também, necessariamente, né? Diz respeito ao entorno, vamos colocar um pouco mais amplamente, ao entorno da família. Então, uma das características de uma análise com criança é que você faça justamente uma escuta e algumas intervenções nesses outros dessa criança, né? Uhum. E como você pode lidar com isso num atendimento online? Por exemplo, quando eu pensei em fazer esses atendimentos, eu confesso que num primeiro momento eu achei que seria muito difícil, né? E fui assim, eu tive eu falo que foi uma surpresa muito grande que eu acho que eu nunca vou parar de me surpreender com as crianças na clínica, né? Assim, quem me conhece de perto sabe que eu sempre falo essa frase, assim, que o atendimento com criança, ele ensina muito a gente. E eu achava que ia ser muito difícil, porque as crianças teriam muitas dificuldades assim, em aceitar essa modalidade de atendimento. E não, de jeito nenhum. Eles aceitaram como, lógico, tem aqueles que não toparam, mas a grande maioria topou, né? Ao contrário de alguns adultos que tiveram uma certa resistência, né? Com essa modalidade de atendimento. E toparam, e assim, como que tem sido interessante, como que tem sido rico, né? Rico, né? Você escutar, porque se desloca uma série de situações. Quando você usa essa frase, né? Que eu também não sei de quem foi, que o setting é a transferência. É verdade, a transferência ela é o conceito eixo, né? De uma psicanálise. Mas você transfere também uma presença que é física e num contexto físico que é do consultório do psicanalista, e você passa a entrar na intimidade da criança, né? Assim, então eles começam a te mostrar, as brincadeiras se deslocam, né? Eles começam a te mostrar o contexto dos brinquedos que eles têm e aquilo que eles levavam para a análise enquanto uma história contada, eles passam a trabalhar aquilo ali naquele momento. Então, tem sido muito interessante. E também, uma coisa que eu achei que seria difícil seria o trabalho com os pais, né? Porque Sim. para você fazer um atendimento desse, você precisa que a criança tenha privacidade. E Sim. como garantir essa privacidade? Com crianças, às vezes, muito pequenas, que, embora hoje em dia a grande maioria já possua um aparelho de telefone, né? Mas, assim, ainda tem alguns que não têm, né? Como lidar com essa questão. Então, eu fiz, assim como a gente faz, né, quando recebe uma criança no consultório, eu fiz todo um trabalho com os pais também, para que esses atendimentos pudessem ser possíveis. E tem sido uma experiência muito interessante. Ai, que bom. Isso até é um grande alívio, né? Porque são questões que todo mundo tem perguntado sobre isso. E por Uhum, isso que eu queria trazer a sua experiência aqui. uhum. Que você tem uma experiência muito boa com crianças, né? Pois é, era a pergunta seguinte era a análise de bastidores, né? Que foi Uhum, a uhum. expressão que você usou na jornada clínica da Escola Lacaniana de Psicanálise aqui do Rio, em 2019. Aham. E eu achei essa expressão muito boa, né? Que é como você ter essa conversa com os pais para que a transferência possa se dar num outro ambiente, né? De uma outra maneira. Isso. Essa expressão não é minha, né? Essa expressão eu retiro de um texto
que se chama exatamente de a transferência para os bastidores, né? E que trata do... Nossa, me fugiu completamente. Essas coisas ao vivo tem disso. Agora eu perdi o nome dele. Se alguém lembrar, algum psicanalista que está aí lembra dele. Já É um coloca aí. texto famosíssimo. É, nossa, fugiu completamente. Mas ele trabalha essa questão da necessidade do trabalho e da intervenção, né, com esses outros. E que essa transferência, que é o eixo de todo o trabalho analítico, ela precisa ser mantida no trabalho com a criança. Não, não é ele, não é o quequinato. Ela precisa ser mantida, né, no trabalho com a criança, mas ela precisa ser também manejada com os pais, porque são esses justamente que vão autorizar o analista a exercer esse lugar para o filho deles, né? Então, assim, se os pais não autorizam o analista a ocupar esse lugar, não tem psicanálise com criança possível, né? Então, esse trabalho com os pais, ele é fundamental, né? E nada no atendimento, né, online é muito interessante porque você precisa manter isso também, né? Você precisa manter esse trabalho com os pais. Muitos, inclusive, questionaram, né? Será que isso vai dar certo com criança? Foi uma pergunta que eu escutei muito. Eu só depois. Mal sabiam eles que era uma pergunta que eu também me tinha, né, para mim Exatamente, não só mesma. depois. A gente vai ter mais. Será que isso vai dar certo? E, na verdade, assim, os próprios pais depois, né, na medida em que isso vai sendo manejado, isso vai sendo trabalhado, como que isso vai tornando possível e vai... eu ia usar um significante interessante, vai privatizando, né? Hoje, por exemplo, eu estava escutando uma criança e a criança, isso é uma coisa que acontece, né? Quem tem essa experiência, eles começam num determinado momento a rodar pela casa, né? E aí essa criança, era uma criança muito pequena, de 5 anos, ela chega no cômodo onde os pais estavam, e aí imediatamente eu escuto a mãe falar assim: olha, mas vai embora lá para o seu quarto, porque você está conversando com a Cláudia, é conversa de vocês, né? Então, se isso é bem manejado, você vai conseguindo fazer com que também, né, esse espaço seja respeitado. Porque não é fácil, né? Você poder permitir que seu filho seja escutado ali. Por exemplo, uma característica da minha clínica é que, além do atendimento, né, tenho uma clínica com crianças já de longo tempo, não vou nem falar de quanto tempo, mas de longo tempo. E mais recentemente, de uns 10 anos para cá, assim, eu tenho feito esse trabalho muito próximo com o direito de família, né? E isso acaba que vai para a minha clínica também casos que fazem parte desses grandes litígios, né? Judiciais, dessas disputas de guarda e alienação parental, enfim. E esses casos especificamente colocam uma questão muito grande a respeito dessa possibilidade de respeitar o espaço da criança, né? Porque são lugares, são crianças que, quando estão nesse lugar, né, de objeto de disputa entre os pais, ela está num lugar de objeto extremamente. Todos nós estamos de alguma forma no lugar de objeto, né? Assim, todo filho ocupa isso, mas essas crianças envolvidas em grandes litígios, elas têm isso de uma forma muito consistente. Então, poder violar essa privacidade para poder colher alguma informação que possa servir, como eu costumo brincar, de recheio para um processo, é um risco muito grande,
né? Sim. Por um outro lado, a gente também não pode se furtar de fornecer esse espaço para essa criança, esse espaço de escuta, porque são crianças que precisam poder ser escutadas de um outro lugar, que não tão De um objetificado, lugar, não de um desse de lugar de objeto. sujeito, justamente, né? Exatamente. Uhum. Olha só, sobre a citação, surgiram aqui É algumas. do Eric Porge, desculpa, lembrei agora, você falou em Ah, citação, foi isso mesmo, desculpa te tá no interromper. Isso é um 2019. texto de um francês, do Eric Porge, que se chama Transferência para os Bastidores, e eu havia citado esse termo naquela fala minha. Agora eu lembrei do nome dele. Hoje Uhum. eu dei uma lida no trabalho de 2019, mas agora também não lembrei que você Uhum. citava ele. Isso. Eu até lembrei de olhar um pouquinho a bibliografia de 2019, porque no final eu quero que a gente fale disso, né? Uhum. Bibliografia para. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, queria que você falasse sobre a questão da guarda compartilhada. Então, eu vou trazer para você, eu acho até que você conhece ele, uma contribuição do Rolf Madaleno, Uhum. advogado do direito de família e sucessões e autor do livro Manual de Direito de Família da editora Forense, que é do Grupo Editorial Nacional, Grupo GEM. Uhum. Ele publicou um artigo agora em 20 de março, intitulado Guarda Compartilhada e Regulação de Visitas. Aí ele Uhum. botou pandemia ou pandemônio, né? Então ele fala Adorei. que é necessário sobre isso um juízo de ponderação, para que não só a vida dos filhos seja plenamente protegida, mas também dos familiares mais vulneráveis, que muitas vezes moram na mesma casa, ou do pai ou da mãe, né? Isso. Um dos dois, Uhum. uma das duas partes do casal. E ele lembra que não há precedente jurídico para uma situação como essa, que ninguém nunca imaginou que ia acontecer e esse momento que está acontecendo agora. Uhum. Mas, por outro lado, que alguns juízes de família de Barcelona, agora 18 de março de 2020, fizeram uma determinação que se algum dos progenitores, como se fala no direito, apresentasse sintomas de suspeita de contágio ou tenha testado Uhum. para a Covid-19, a criança ficaria sob guarda restrita do que não está nessa situação, proibindo completamente as visitas e não impedindo os contatos por outras vias, desde que não atrapalhe Uhum. estudos, os momentos de lazer da criança e da família com a qual ela vive. Claro. Então, Na verdade, essa questão, né, não tem precedentes, realmente, não tem legislação para isso, né? Eu sou fã do Rolf Madaleno, é assim, maravilhoso. e, bom, ele agora está no Rio Grande do Sul, eu não sei se ele é meu conterrâneo gaúcho. Do IBD Fan, é excelente, uma referência nessa área, realmente, Sim. assim, e trabalha muito bem e fala com muita clareza, né? A grande discussão, né, que eu tenho acompanhado um pouco junto ao pessoal do IBD Fan é justamente essa, né? Assim, não existe nenhuma previsão legislativa, não tem lei que prevê uma situação dessa, né? Quando não tem lei que se prevê uma situação dessa, o que é que a gente tem? Qual o instrumento, o que nos resta? Bom senso. Outro dia, no grupo do IBD Funk do Espírito Santo, eu estava fazendo uma pergunta a respeito disso, e aí as respostas eram todas bom senso, bom senso, bom senso, e eu estava lidando com uma situação de uma criança que eu acompanho e que tem uma história dessa, né? Dos pais muito litigantes, e eu falei assim, onde compra esse bom senso? Porque eu não sei onde tem. Eu vou ensinar eles onde compra, né? Porque, na verdade, o bom senso é o que pode, se tem alguém, olha só se precisa um juiz dizer, né? Para alguém que, se você está com suspeita de Covid-19, se afaste do seu filho e deixe ele com o pai. Né? Pois Precisa do juiz. só um Né? pouquinho. Uma pessoa que participa aqui,
que é a Ana Cláudia Cacau, ela está falando mais Minha amiga Cacau. Casais de litígio não se pode pedir bom senso, né? Essa que é... Pois é, isso, Ana Cláudia, que frequenta lá a Escola de Brasília, né? A Escola Lacaniana de Brasília. Na verdade, o que precisa ser feito, né? E que a gente tem tentado trabalhar e que o pessoal do direito tem também, né, produzido muito em torno disso, é manter, primeiro, manter aquilo que é o que tem que estar na boca da cena, que é isso que eles chamam do melhor interesse da criança, né? A quem interessa, quem tem direito de convivência é a criança, que tem direito a ter pai e mãe, né? E a conviver com os dois da melhor forma possível, com o pai e com a mãe que tem. Então, numa hora dessa, garantir o direito de convivência é importante, né? Sim. Mas dentro das características. Por exemplo, eu tenho uma criança que eu atendo que o pai é médico e está na linha de frente disso. E o casal, por si só, optou que a criança, neste momento, ficasse com a mãe para proteger a criança, porque esse pai vai e volta do hospital no dia a dia dele, né? Então, é preciso que a gente possa tentar garantir a proteção da criança, a proteção, às vezes, isso que você citou, que eu acho que está no artigo do Rolf, né? Às vezes tem, dentro daquela residência ali, alguém, um idoso, alguém que tem uma doença autoimune, né? Que é um paciente de risco, digamos assim, né? Que possui esse risco, isso tudo tem que ser levado em conta, né? Agora, o que a gente tem visto na prática é que está ainda, e aí eu acho que isso é uma característica um pouco dos tempos que a gente vive, né? Assim, tem muita gente que está precisando que isso seja mediado, que precise de uma intervenção terceira para que isso se chegue a alguma possibilidade de um acordo de convivência dentro do interesse da criança e da convivência equilibrada com o pai e com a mãe, né? Porque as pessoas estão com um pouco de dificuldade assim de lidar com esses conflitos. Esse é um ponto seríssimo, né? Agora, alguém fez uma pergunta aí que me fugiu a respeito de violência doméstica. Eu não sei. É assim, ó, depende dos sintomas. Não, e sobre violência doméstica? Bom, enquanto isso, a Ana depois Paula... a gente vai pegando, porque também para mim passou, né? Assim, mas eu já vi ali também. É só baixar aqui, ó. Tem até aqui, ó, peguei casais entre os quais existiu violência doméstica e a medida protetiva. Bom senso é tudo. É Karina Honório que fez essa observação, não foi uma pergunta. Essa questão da violência doméstica é uma outra questão, né? Eu acho que a gente está vendo, não só no que diz respeito às crianças, porque as pessoas estão com um nível de convivência, né, que elas não têm de um modo geral, né? Não, ontem eu estava lendo no jornal que aumentou barbaramente o número de casos de violência doméstica sendo denunciados. As estatísticas são assustadoras, né? Assustadoras. Eu não me lembro onde. Eles estão passando tipo um código nas farmácias para que as pessoas possam pedir socorro. Não sei em que país também, acho que não era no Brasil. Eu vi alguma coisa disso, mas também não estou me lembrando exatamente. Então, assim, isso que, quando começou essa história do Covid-19, né, dessa pandemia, numa discussão, eu me lembrei o tempo inteiro, assim, daquilo que o Freud fala em um dos textos que eu sou mais apaixonada, né? Que é o mal-estar na civilização. Né? Quando ele recorta lá no texto do mal-estar na civilização as 3 fontes de mal-estar
para o sujeito humano, né? A primeira é a coisa das forças da natureza, porque elas são incontroláveis e isso cria um mal-estar muito grande. Ao mesmo tempo, isso fez com que o homem progredisse muito, né? Porque ele foi na tentativa de controlar essas forças da natureza, a ciência foi progredindo. O segundo que ele coloca é a questão do corpo, do envelhecimento e da morte, né? Que também acontece a nossa revelia, portanto, grande fonte de mal-estar também. E a última, que ele nomeia como a mais penosa de todas, é a convivência com os outros homens, né? Sim. Então, eu disse... Hã? A gente está vivendo essas... A gente está vivendo as três fontes de mal-estar ao mesmo tempo, né? E inesperadamente. Então, isso está mexendo muito com as pessoas. E essa convivência, a decadência do corpo, né? A decadência do corpo... e é mais do que a decadência do corpo, isso dessa impotência diante da decadência do corpo, essa impotência diante da morte, diante disso que vem e nos dá uma rasteira, né? Porque é um real avassalador que veio e tirou isso de todo mundo. E isso tem se refletido, já que o nosso tema também é a psicanálise com crianças, sobretudo a psicanálise com crianças, e é muito interessante como que isso tem trazido questões para as crianças, né? Como que elas começaram, e elas têm falado, né? Dia desses, num atendimento, uma criança estava rabiscando um papel, falando comigo, né, pelo vídeo, como a gente está aqui, e rabiscando um papel. E aí eu perguntei, o que você está fazendo? Ah, estou fazendo um desenho, né? Eu falei, o que você está desenhando? Estou desenhando um redemoinho, um redemoinho. E ele fazia assim com a mão e desenhava o redemoinho. E aí depois ele me mostrou o redemoinho e ele falou assim, olha como está igual minha cabeça, não estou entendendo nada. Olha que fofura. Né? Então, assim, a gente está precisando estar de frente com uma situação muito avassaladora que nos coloca diante de um redemoinho, né? E precisamos dar alguma palavra nisso, né? Dar alguma possibilidade de sentido. Simbolizar de alguma maneira. Simbolizar de alguma forma, né? E voltando para a questão das convivências, aquilo que muitas vezes era suportável em algumas famílias, né, ou em alguns casais, justamente porque o encontro físico, presencial, era muito diminuído pelo excesso de trabalho, isso está se dando de uma forma muito intensa. E aí as questões vão aparecendo. Né? Exatamente. Você fica ali frente a frente, não tem o que salve dessa relação quando ela é muito ruim. Também você não, além do trabalho, muita alienação em relação àquilo que você está vivendo no seu dia a dia. Né? Isso. Não é só o trabalho, eu acho que tem uma questão muito grave. As pessoas vão empurrando com a barriga, né? Usando uma expressão bem popular. O trabalho entra como um nome possível para isso, né? Assim, em nome do trabalho, justifica porque a alienação, eu estou olhando, né? para cá, né? Exatamente. Mas na verdade não é nem isso. Se não estivesse, também não estaria olhando para cá. Isso né? aí, né? Vamos tentar falar um pouquinho das perguntas. A Darlene falou ali que na Isso, bem França, né, foi proibida a venda do álcool gel por conta da violência doméstica, né? Os países estão se virando. Mas eu acho que isso que você citou... É porque as pessoas estão bebendo álcool gel? Eu não entendi por que tem o álcool gel a ver com isso. Ela vai responder, ela está aí nos Deus. ouvindo. Deixa ela responder qual foi a relação. Os lugares proibiram a venda de álcool gel por conta da violência doméstica. Ah, bom, o caso de botar fogo numa pessoa, sei lá.
Não, mas o álcool gel não... Inflamável, muito É, né? inflamável. É, É, pode ser, pode ser. espera aí a Darlene Deixa a falar. Darlene colocar por causa do fogo, exatamente, pela questão Por do causa do fogo. fogo? Ela É. respondeu. Ah, então. É Por- isso. A questão da violência doméstica, eu acho que é uma coisa que a gente vai precisar, né, Sim. se deparar agora, porque está muito intensa. Isso não está longe das crianças, né? Eu estava escutando uma live esses dias falando da Glícia, né, que é psicóloga lá aí no Tribunal de Justiça aí no Sim, Rio, e Glícia estava falando exatamente disso, da violência, porque a violência doméstica, ela atinge a criança, né? Porque a criança, ela pode não estar sendo vítima direta da agressão, mas na medida em que ela está dentro de um ambiente violento, onde há presença da violência doméstica, essa criança, ela também é vítima de violência, de alguma sim. forma, né? Então, eu acho que essas questões vão começar a aparecer com muita força nesse momento, porque essa questão vem se intensificando, né? Outro dia, uma pessoa de brincadeira me mandou uma coisa no WhatsApp que a gente se brincar agora, a gente fica no WhatsApp o dia inteiro, né? Porque é sempre que na China já tem estatísticas que o número de divórcios aumentou muito depois Ah, dessa essa é questão da pandemia, né? legal. Já Aqui está havendo essa estatística lá na China, né? Que houve um aumento, e diz que isso de fato é um estudo que foi feito, um aumento no número de divórcios a partir do período de eu ia fazer uma confinamento. brincadeira com você. Se você apostaria num baby boom ou num boom de divórcios, entendeu? Aí você já está Ah, você baby ia boom, fazer essa né? pergunta. Na China, eu só sei até agora das estatísticas a respeito dos divórcios. Eu não sei se houve baby boom. Não só depois também a gente vai Mas saber, eu né? acho que diante do nível, né, do nível de violência e do nível de angústia que essa situação tem despertado, eu apostaria mais no boom de divórcio do que no baby boom, né? É isso aí. Eu Porque as acho. pessoas estão, inclusive, com dificuldades. É verdade, alguém citou ali, um não exclui o outro, e é a pura verdade. As crianças estão passando por uma situação também de muita dificuldade agora, com isso que se chama homeschooling, né? Que são as aulas, as atividades escolares em casa. Porque nem as escolas e nem as famílias estavam preparadas para isso, né? E isso E a tem tido. escola tem toda uma convivência com outras crianças. Tudo isso as crianças estão tão isoladas como Exatamente, nós. exatamente. E a gente tem uma realidade, né, de crianças que passam muitas vezes o dia inteiro na escola, né? E ao mesmo tempo, quando chegam em casa, tem um outro que não o pai ou a mãe, né? Às vezes uma babá ou uma ajudante que se ocupa das tarefas com essa criança. E hoje o que tem acontecido é que esses personagens saíram da cena diária, né? As babás, as cuidadoras, né? Na grande maioria das famílias, elas estão sozinhas, né? Exato. Com as crianças e tendo que se ocupar de suas crianças. E tendo que se ocupar dos seus trabalhos no E horário do tendo que trabalho. se ocupar não só dos seus trabalhos, nós todos estamos vivendo isso, como da limpeza das suas casas, da comida que vai comer e de uma série de outras coisas que acumulam, né, nesse sentido. Então, ontem eu fui consultada por uma pessoa que estava propondo
que eu fizesse uma espécie de mediação entre os pais e a equipe de uma escola, porque o nível de agressividade que os pais estão dirigindo às escolas pelo suposto mau funcionamento dessas tarefas escolares, né, em casa, tem sido enorme, né? As escolas não estão conseguindo administrar a relação com os pais por conta de um excesso de agressividade que os pais têm dirigido à escola por se verem numa situação com seus filhos que não é o dia a dia, né? E que as próprias escolas, verdade seja dita, também não estavam preparadas para viver. Lógico. Né? Tá Ninguém todo mundo estava se preparado. adaptando, tentando fazer algo, não Uhum, deixar as uhum, crianças sem atividade. Então, tem aham. todo um movimento para se conseguir fazer isso, difícil, porque a professora Isso. está num lugar, a diretora tem outro, a coordenadora pedagógica em outro, Em e também outro. muita Aham. dificuldade de eles As colocarem. plataformas, né, às vezes não funcionam, a internet não está boa, ou a própria plataforma que está sendo usada está sobrecarregada, né? O Abílio falou alguma coisa, o lugar da criança entre os pais, revela algo da verdade ou do desejo conjugal, né? Eu só consigo lembrar, Abílio, dessa pergunta que você fala das duas notas do Lacan, né? Que, na verdade, foi publicado nos escritos como nota sobre a criança, né? Originalmente, nas primeiras Duas. traduções, estava duas notas. Uhum. Que ele coloca, né, que a criança tem o sintoma da criança na relação conjugal, né? É esse o ponto que ele traz. Agora já passou lá para cima, eu perdi um pouco a. Você pode puxar aqui para baixo. É o Mas, lugar da enfim. criança entre os pais, Ele já revelar algo da respondeu, era por verdade aí ou do mesmo. desejo. Era por aí que ele estava pensando É, mesmo. mas pela Né? via do sintoma, é sempre algo que. Bom, aí agora me confundi. Porque o desejo é a possibilidade de não estar no sintoma, não é isso? O sintoma, enfim, ele tem um lugar de sintoma, né? Ele responde a isso, que é essa ânsia, esse desencontro do casal parental, né? Porque toda conjugalidade, Sim. ela tem um desencontro, ela por excelência é desencontrada, né? Então, é nesse ponto aí que a criança faz o sintoma. É isso que o sintoma denuncia. E isso que justifica a necessidade de se trabalhar com os pais também, quando você faz um atendimento com criança, né? Uma análise com crianças, ela implica nesses outros que estão presentes na manifestação sintomática que essa criança faz. Né? Sim. Eu não sei, mas eu arriscaria nisso que o Abílio colocou, que tanto revela a verdade quanto o desejo, depende de onde está situado o casal na sua própria situação. Isso Na vai verdade, diz respeito ao desencontro, né? Porque todo encontro amoroso, ele é por excelência faltoso, né? sim, É esse desencontro aí aonde a criança se instala, né? sim. Aonde a criança se instala. É por aí que eu acho que a coisa fica. E é muito interessante porque eles pedem para falar a respeito disso, né? Assim, eu te contava, conversando, que uma criança que eu atendi pela primeira vez, né, nessa modalidade online, ela tem 7 anos, e aí à noite, eram umas 10h30 da noite, é uma criança que eu havia começado a atender no consultório por conta de uma manifestação de ansiedade, né? Estava fazendo crises de ansiedade, de falta de ar, e não estava dando conta de ir para a escola. E aí ela faz essa sessão sexta-feira, foi sexta-feira de manhã, pelo
pela chamada de vídeo, e à noite ela me manda mensagem assim: muito obrigada, eu gostei muito de falar com você hoje. Vou dormir e não estou com falta de ar. Né? Então, Muito assim, legal. o quanto que é importante para a criança poder ter esse espaço de fala e de escuta, né? Uhum. Alguém botou aí, eu acho que foi a Darlene, assim, que a questão da E conversa, ó, do diálogo, né? A palavra, ela tem esse lugar de mediação, a palavra, ela tem esse lugar de poder dar algum sentido, algum contorno, colocar algum nome aquilo que escapa, né? Aquilo que em psicanálise a gente chama de real, isso que nos escapa e que a gente não tem como nomear. O nosso recurso é a palavra. Então, poder exato. sustentar isso pela via da palavra, eu acho que em tempos de Covid-19 talvez seja uma coisa fundamental, né? Porque as pessoas estão muito de cara com a angústia e alguns na frente da televisão o tempo todo vendo má notícia, quantos morreram, como morreram, né? E então, poder dar espaço para a palavra, para a fala e uma escuta, né? Uma escuta que possa, né? Sustentar isso é de fato muito importante. Eu acho que a psicanálise vai ter um lugar importante nesse momento. É verdade. Até acho que foi na jornada clínica mesmo, mas em outro ano foi a Darlene também, que é Aham, preciso postar na palavra. Ela terminou o trabalho dela com isso. E é aham. essa a aposta da psicanálise e é essa a possibilidade que as famílias têm agora, né? Não Isso. estão se falando, convivem ali na base da alienação, do desconhecimento. Aham. É uma oportunidade, né? Isso, exatamente. É uma oportunidade de. E isso tem sido quase um clichê, né? Todo mundo falando que depois disso a humanidade não será mais a mesma, né? Que algumas coisas a gente vai precisar repensar, e, né? Fazer desse limão aí alguma limonada depois. Então, eu acho que esse é uma das coisas, né? Assim, a gente precisa desse reencontro com essa possibilidade da palavra, né? Que É isso tem verdade. ficado muito em segundo plano no nosso dia a dia, né? O Antônio deu uma contribuição boa aqui também, lembrando que a palavra é a possibilidade de bordejar o real, né? É o contorno Exatamente. possível para isso que não tem E o que se isso dizer. que não tem sentido nenhum, né? Impossível. Vamos colocar aí diante da nossa realidade atual, esse vírus invisível, né? Que nos lançou todos dentro de casa, né? E reinventando as nossas práticas, as nossas vidas, as nossas Está crenças, né? Os nossos pode saberes, estar em né? qualquer lugar e pode não estar em lugar algum. E não se sabe onde Exatamente. ele está. É, Né? exatamente. E é muito interessante nas crianças como que isso vem na fantasia da criança, né? Assim, às vezes um irmão que pode ser será que ele pode passar esse vírus para mim? Então aquele ódio, né, que está sempre presente nessas relações se intensifica na fantasia por essa via, enfim, as coisas tem muita coisa aí que vai aparecendo, né? É verdade. Bom, a gente tem muitas perguntas ainda. Deixa eu ver aqui se tem uma. Você acha que uma decisão mediada por um terceiro tem o mesmo efeito de uma conciliação entre as partes? Às vezes é necessário. De uma. Uhum. Bom, toda conciliação, né? Toda conciliação, ela sempre tem a presença de um terceiro, né? Porque quando você faz um acordo com alguém, você tem uma dimensão terceira que está aí presente, que é justamente a dimensão da palavra.
né? Você pode dialogar. Eu acho que essa pergunta veio na medida que a gente estava falando daquelas questões, quando eu falei, preciso que um juiz venha, ou que alguém, um terceiro, venha mediar essa relação, né? Em alguns casos, isso não basta. E é preciso que esse terceiro se presentifique de fato, né? Para ter efeitos, né? É verdade. É porque nessa situação que ele está perguntando, ainda há possibilidade da palavra. A Uhum. palavra como intermediária. Porque Não, falar em guarda compartilhada não tem necessariamente que ser um regime imposto após um divórcio, de convivência. Todo filho deveria ter uma guarda compartilhada, né? Porque o que significa, em última instância, uma guarda compartilhada é o quê? É divisão de responsabilidade.